Pessoal, então na aula passada a gente terminou falando sobre como funciona o mecanismo então que o Darwin descreve, né? São duas grandes proposições que o Darwin faz. Então, a primeira, que não é original dele, é a ideia de que as espécies se transformam em outras espécies, né? Então a ideia de evolução como a gente conhece hoje. E a segunda era a proposta de um mecanismo de como que essa transformação ocorre e por que ela ocorre, que é esse mecanismo de evolução por seleção natural. Então, a gente falou um pouco dos pressupostos, né, a hiperfecundidade, a variabilidade, a heredabilidade, a carência de recursos na natureza, levando então a uma competição dentro das espécies, e a sobrevivência preferencial, então, de indivíduos que exploram melhor esses recursos ambientais, passando, então, os seus genes adiante. Um mecanismo, então, conhecido como seleção natural. Vejam que, antes do Darwin, já existia essa ideia de classificação biológica, né? Começou com um biólogo sueco, né, o Carolus Linnaeus, né? A gente chama essa classificação de linneaniana, né? Então, basicamente, você tem as espécies na base, aqui a ideia do Canis lupus, né, do lobo, e ele pertence, então, a um gênero, uma família, uma ordem, classe. Isso daqui mudou um pouco recentemente, mas a ideia permanece. Veja que com esse tipo de classificação, o Linneu e todos os outros cientistas da época, naturalistas, eles conseguiam classificar a natureza em geral pela similaridade fenotípica. Mas eles não entendiam que ali havia uma relação de hereditariedade, uma relação de parentesco. O que eles entendiam é que os arquétipos que estavam na mente divina eram os responsáveis pela similaridade entre os grupos, né? Então, um determinado gênero inclui diferentes espécies que são muito similares entre si, porque elas derivam de um protótipo. Sendo que hoje, em evolução biológica, a gente entende que elas são similares porque elas derivam de um ancestral comum que foi se modificando ao longo do tempo. Então, a ideia que a gente tem hoje é realmente uma ideia de ancestralidade real. Vejam que uma outra coisa que era impensável na época do Darwin era classificar o homem dentro dessas classificações, era inclusive considerado uma heresia. Hoje não, hoje então a gente entende que a nossa espécie Homo sapiens está dentro do gênero Homo, que está dentro de uma tribo chamada Hominine, né, que é a classificação que a gente usa recentemente. Né? A gente não fala mais hominídeos para se referir aos grandes primatas, né, e muito menos a nós e a nossa ancestralidade. Nós chamamos, então, mudou para hominíneos, com N mesmo, por causa dessa nova classificação, enfim, que a cladística e os especialistas recentes optaram por adotar, tá certo? Vejam que a classificação biológica, então, ela, para classificar gêneros, famílias e ordens, ela agrupa indivíduos similares, né? Ela agrupa as homologias e não as analogias, ou seja, se você disser que tudo que voa está num mesmo grupo, você poderia agrupar, por exemplo, pássaros e morcegos. Só que a gente sabe que os morcegos, eles são mamíferos, são mais próximos de um rato do que de um pássaro, por exemplo. Então, quando a gente faz uma classificação, ela tem que ser do tipo que está aqui desenhado em amarelo, meio bege, né? Acho que é um amarelo, né? Que é um grupo que a gente chama, então, de monofilético. O grupo monofilético inclui todos os descendentes de um determinado ancestral, tá certo? Um grupo parafilético, ele é um erro do ponto de vista de classificação evolutiva, porque ele vai incluir uma parte, mas deixar de fora alguns descendentes daquele ancestral comum. Então, esse é um grupo que a gente chama de parafilético.
E um outro erro em classificação é quando a gente forma um grupo polifilético, que tem diferentes filos, diferentes grupos que estão em pontos distintos dessa genealogia. Por exemplo, aqui, como eu falei para vocês, se você agrupar todos os animais que voam numa classificação só, você vai estar incorrendo num erro de polifiletismo, tá? Gente, não se assustem com os nomes, não precisa decorar, os slides vão estar aí à disposição, mas é só para a gente entender como que funciona a cladística, como que funciona a classificação e qual que é a preocupação que o biólogo tem, então, quando ele define grupos, tá certo? A evolução biológica, então, ela é refletida apenas, então, por esses grupos monofiléticos, tá certo? Vocês leram, então, no livro, se alguém quiser discutir algum ponto ou tiver alguma dúvida que tenha ficado, fica à vontade, mas esse capítulo, a parte 3, né, do capítulo do Ridley, fala sobre as evidências da evolução biológica, né? Uma das evidências adotadas descritas pelo casal Grant, né? Eles foram exatamente para Galápagos, onde Darwin, enfim, parece que está a semente, né, da concepção da ideia darwiniana, e eles estudaram os bicos desse pássaro, né, na ilha de Daphne Maior, né, a Geospisa fortis, e o que eles observaram? Que no ano de 1976 existia um determinado tamanho de bico. No ano de 1977 houve uma seca muito atípica, e no ano de 1978, eles voltaram para medir o tamanho do bico da população que eles já tinham estudado em 76. E eles observaram, então, uma mudança no tamanho dos bicos. Provavelmente, devido à seca, os pássaros precisavam cavucar um pouco mais os galhos ou a terra para encontrar sementes e para buscar o alimento. E aí eles observaram, então, uma correlação entre o tamanho de bico da espécie progenitora dos pais, da geração progenitora dos pais, com o tamanho dos bicos das gerações filhas, e perceberam que eles demonstram, então, que essa correlação é genética e que ela sofre uma modificação, então, ao longo do tempo, devido a essa alteração ambiental, né? Vejam que essa ideia de seleção, ela pode ser também reproduzida experimentalmente, né? A gente faz isso frequentemente na agropecuária. O próprio Darwin parece ter usado o termo seleção natural derivado da ideia de seleção artificial, né? Então, no filme mostra, ele trabalhava muito com pombos, né? Ele tentava obter uma determinada variedade. Por exemplo, se ele quer um pombo de cauda longa, é quase intuitivo. Você pega os pombos de cauda longa na sua geração e reproduz eles entre si para você ter uma nova geração, então, com pombos com cauda cada vez mais longa. Ou seja, você tem uma seleção e uma resposta adaptativa da população. Tá? Então, nesses gráficos, a ideia é mostrar uma geração 1, onde você tenha uma distribuição que a gente chama de normal, com a maioria dos indivíduos aqui na média e alguns poucos indivíduos nos extremos. Aqui o que está sendo exemplificado é a produção de leite, por exemplo, no gado, né? E aí, quando você é um criador, obviamente, se você está interessado economicamente no leite que é produzido pelo teu rebanho, quando você for reproduzir esses animais, você vai pegar as vacas que produzem maior quantidade de leite para gerar a sua nova geração, sabendo que provavelmente vai haver uma resposta adaptativa e que na sua próxima geração existe um deslocamento da curva de frequências ao longo de uma nova média, onde a produção de leite, então, é maior. Certo? Vejam que você, então, transforma as populações, né? Um outro experimento clássico da década de 50 foi verificar os ratos suscetíveis a cáries, né? Então, você tinha uma população inicial, eles viam pegavam os ratos que tinham cárie
mais cedo, né, logo na infância ou logo depois da infância, e reproduziam esses entre si. E os animais que eram mais resistentes a cáries, eles reproduziam só entre si. E eles foram, então, separando em duas populações, né? Os resistentes aqui em azul e os suscetíveis aqui nessa curva em preto. Vejam que ao longo aí de várias gerações, você consegue uma população cada vez mais resistente a cáries, cada vez a cárie começa a vir mais tarde na vida do rato, porque você está levando, então, a uma seleção natural. Né? Desculpa, uma seleção, nesse caso, artificial. Né? Mas o importante é que existe aí um mecanismo seletivo, né? E que existe uma resposta adaptativa da população. Vejam que, então, a gente demonstra aí que aquela ideia criacionista, né, de que as espécies não se modificam, está errada. Né? Existe, de fato, uma transformação das espécies ao longo do tempo. Né? Mas será que duas espécies podem acumular diferenças, ou duas populações podem acumular progressivamente tantas diferenças a ponto de elas gerarem espécies distintas? Né? Esse fenômeno, então, de geração de uma nova espécie é chamada de especiação. Para a gente definir especiação, a gente precisa primeiro definir espécie, e o conceito de espécie é um conceito complexo, por algumas razões. A primeira delas é que, se você considerar que a espécie é um grupo reprodutivo isolado, você pode ter uma situação onde você tem essa espécie espalhada ao longo de um continente, de um ecossistema, mas importante pensar ao longo de um determinado espaço, né, formando populações distintas. Vejam que nesse exemplo eu estou falando que a população A ela é capaz de se reproduzir e produzir descendentes férteis com uma outra população B, e essa população B é capaz de produzir descendentes com essa população C, seja na intersecção das áreas dessas duas populações, dos territórios, ou seja, se eu coleto isso, levo para o laboratório e intercruzo essas diferentes populações. O problema começa quando eu tenho uma situação como essa. A cruza com B, a população B cruza com a população C, mas quando eu junto a população A com a população C, eles não cruzam entre si. E aí, A é uma espécie, e B é outra espécie, e C é uma outra espécie. Se B é uma outra espécie, por que B e A conseguem produzir descendentes férteis? Né? Então vejam que essa questão reprodutiva é importante para se definir espécie, mas não é absoluta. Professor, o João Pedro está perguntando no chat se essa é a ideia de espécie em anel. A gente vai chegar lá, mas é um dos problemas da espécie em anel. Né? Você tem algumas populações que continuam se cruzando entre si, mas quando elas se reencontram, existe ali populações que já não conseguem mais produzir descendentes férteis. Eu vou mostrar o slide logo e volto a isso. Não. Um outro problema do conceito de espécie é que, se você for olhar no decorrer do tempo evolutivo, você sempre vai ter um ancestral que é capaz de reproduzir com a geração seguinte. Mesmo onde você tem esses nós, onde surgiu uma outra espécie, se você colocar uma lupa aqui, esse ancestralzinho, logo antes dessa bifurcação, ele provavelmente era capaz de reproduzir com com as duas novas linhagens. Ele não reproduzia porque ele já tinha morrido, né? Porque o tempo passou. Mas se fosse possível você eliminar esse fator tempo, então o conceito de espécie some totalmente e você tem um grande contínuo reprodutivo em toda a vida na Terra. Né? Então vejam que não é simples conceituar a espécie, mas apesar disso tudo, tem duas características que nos ajudam a caracterizar a espécie. Tá? A primeira é o conceito reprodutivo, ou seja,
Espécies são indivíduos de uma população que conseguem produzir descendentes férteis, né? Principalmente para as espécies de reprodução sexuada, esse conceito funciona muito bem. E a outra ideia é a ideia de que a espécie ela retém uma similaridade, né, dos indivíduos que compõem ela. Tá? Então, a ideia de uma similaridade fenotípica. Né? Então, são dois fenômenos aí que nos ajudam a conceituar as espécies. Né? Vejam que essa ideia de ring species, né, que ele descreve no texto, né, a distribuição em anel, ela é muito simples. Né? Ao longo do Vale São Joaquim, você tem uma espécie de salamandra que provavelmente populou as duas costas distintas dos dois polos opostos desse vale e se diferenciou em duas espécies distintas, que quando em laboratório são misturadas, elas produzem descendentes férteis, tá certo? E assim progressivamente ao longo da encosta, né, da parte alta aí do vale, para os dois lados, você tem novas espécies. Quando você junta essas espécies, elas ainda retêm alguma capacidade de reproduzir. No entanto, quando esse anel se fecha e essas duas espécies, essas espécies de lados opostos, se reencontram, elas já estão especiadas e não produzem mais descendentes férteis entre si. Tá? Então você tem ali como se fosse um anel de distribuição, com um fenômeno de especiação ocorrendo progressivamente até um ponto em que, quando o anel se reencontra, você tem, de fato, duas espécies distintas, bem caracterizadas. Vejam, então, que a gente derrubou, né, as três ideias criacionistas de que as espécies não se transformam, e aqui o criacionismo está muito bem definido. O criacionismo é a teoria religiosa de que as espécies não originam outras espécies. Isso é o criacionismo. Tá? Que Deus criou as espécies do jeito que elas são hoje. A gente derruba, então, essas três ideias, vendo que as espécies sim se transformam, como a gente vê no exemplo dos bicos, né, dos pássaros de Galápagos. Né? E a gente viu também que as espécies, elas de fato podem originar novas espécies. Né? Vejam que a gente tem um momento em que a gente consegue até no laboratório fabricar ou produzir uma nova espécie a partir de uma espécie pré-existente. Né? Então vejam que no conceito reprodutivo de espécie, você vai tendo um isolamento parcial. Por exemplo, todos os cães são de uma espécie só, mas você vai conseguindo selecionar raças que, em algum determinado momento, deixam de produzir descendentes férteis ou até perdem a capacidade de se reproduzir. Né? Então, você começa a ter uma especiação. Tá? Ainda não são espécies distintas, mas estão em vias de especiação. Certo? Quando você tem, por exemplo, raças, né? As raças, então, elas são um fenômeno populacional, onde você tem uma distinção suficiente para você começar a definir subgrupos genéticos dentro da espécie. Né? Em seres humanos, não existem raças, né? O conceito é um conceito antigo, que está errado e que não se usa mais. Né? Veja que poderia até ser diferente, poderia de fato haver raças humanas, mas não é. O que chama a atenção realmente na humanidade é que nós somos, do ponto de vista genético, incrivelmente similares. Né? Nós somos muito homogêneos. De todos os grandes primatas, o mais homogêneo é o Homo sapiens. Né? Vamos falar disso mais para frente, mas 85% da variabilidade humana ela é intrapopulacional. Ou seja, se alguém estourasse uma bomba na Terra e só sobrasse uma população, seja Yanomami, seja de uma cidade na Índia, seja de um povoado na África, 85% da variabilidade genética humana estaria preservada. Tá? Ou seja, a nossa variabilidade ela é intrapopulacional. Entre as populações não existe muita variabilidade.
Em cachorros, por exemplo, a gente vê uma situação diferente. Você já começa a ter aí raças de fato distinto e uma condução aí, eventualmente até levando a uma especiação ao longo do tempo. Do ponto de vista fenotípico também, veja que é possível produzir especiação também em laboratório. A maioria das plantas suportam uma situação que a gente chama de poliploidia, é quando o número cromossômico é dobrado. Tá? Então, basicamente, o que ocorre, alguns cultivares, se eles são tratados com colchicina, a colchicina é uma droga que ela impede a formação das fibras do fuso durante a divisão celular. Então, não sei se vocês lembram, mas os cromossomos se duplicam e pareiam na meiose e se separam. Né? Nessa fase em que os cromossomos estão duplicados, pareados com seus homólogos, em vez deles se separarem, como não tem as fibras do fuso, eles formam uma nova célula com um dobro de cromossomos. Isso origina, por exemplo, os morangos poliploides que a gente vê, octaploides. Isso ocorre no trigo. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de duas espécies de trigo que não produzem uma descendência fértil. Eles até produzem um híbrido, mas esse híbrido é estéril. Quando você trata esse híbrido com colchicina, você faz com que essa nova população passe a ser viável, mas ela só se reproduz entre si. Né? O Triticum sativum, nesse caso, não se reproduz com nenhuma das formas parentais, nem o Tawki, nem o Turgidum. Tá? Então vejam que você produz em laboratório uma nova espécie a partir de alguns ancestrais. Tá certo? Então, esse é um fenômeno muito comum, né? 50% das plantas produzem híbridos poliploides, e em geral esses híbridos poliploides eles só poderão se reproduzir entre si e não com as formas anteriores. De modo que essa ideia transformista, ela também cai por terra se ela negar que espécies possam originar outras espécies. E a gente fica realmente com a única hipótese possível para explicar a vida na Terra como a gente vê hoje, que é a ideia da síntese moderna, da evolução darwinista. O Darwin diz que tem uma certa grandeza, né, nessa visão de mundo, porque de um princípio tão simples, formas incríveis e super refinadas e complexas se originaram. Né? De fato, existe uma beleza aí. Eu acho que uma beleza que tem nessa visão de mundo também é essa ideia de ancestralidade comum. Quer dizer, se vocês olharem aí pela janela da casa de vocês e olharem para essas plantas, ou para o seu cachorro, ou para o seu gato, ou para toda a vida biológica na Terra, nós estamos conectados com ela por uma relação de ancestralidade, certo? O motivo pelo qual você é mais parecido com seu irmão ou com seu primo do que com um indivíduo qualquer da população é o mesmo motivo pelo qual nós somos mais parecidos com chimpanzés do que com os peixes. É exatamente o mesmo motivo. É exatamente o mesmo motivo. Certo? É ancestralidade mais próxima. A gente tem um ancestral comum há menos tempo com os nossos primos, com os nossos irmãos, e com os chimpanzés, se a gente for comparar com peixes. Então, essa ideia, para mim, é uma ideia muito interessante. Né? E vejam que, do ponto de vista psicológico, isso traz uma série aí de questões, e principalmente naquele momento histórico, né, em que o Darwin e, posteriormente, o Freud, então, vieram trazer essas ideias. Né? Era muito repugnante essa ideia de que nós fôssemos animais. Né? Bom, a seleção natural ela é importante como mecanismo biológico porque ela explica um fenômeno que é chamado de adaptação. Adaptação é a adequação de fenótipos a ambientes ou a recursos ambientais que eles se propõem a explorar. Então, aqui tem alguns exemplos, né, quando você vê, por exemplo, esses esquilinhos que eles têm como se fosse uma asa, né, que parte da mão
até o membro posterior, formando ali uma estrutura que permite esse animal planar. Ele não consegue voar e realmente bater asas e subir, mas veja que ele pode pular de uma árvore para outra, né? Como é que você explica uma adaptação tão perfeita, né, para a locomoção? Você tem situações de mimetismo, né, onde, por exemplo, as asas dessa mariposa parecem uma folha, né? Como é que essa informação para os genes desse inseto ficarem parecidos com uma folha foi obtida? Como é que você chega a essa sequência informativa nos genes? Né? Vejam a língua desse felino, né? Ela é feita com essas estruturas semelhantes a espinhos, de fato, para ela poder fazer a limpeza dos pelos. Vejam, por exemplo, esse fungo, né, que mimetiza, que imita a flor amarela que a gente está vendo aqui na esquerda. Né? Vejam que ele fica perfeitamente, ou quase perfeitamente, compatível com aquela estrutura que ele se propõe a copiar para poder enganar os polinizadores. Né? Então, essas adaptações, elas requerem uma explicação. Era difícil explicar essas adaptações sem recorrer à existência de uma mente superior antes de Darwin. Né? Lógico que eles ficavam ainda com a questão, bom, se Deus é mais inteligente e colocou essa informação nos genes, ou na hereditariedade, da onde veio essa inteligência? E o Darwin, então, ele traz essa inversão do raciocínio. Ele traz a ideia de que as coisas começam simples e se tornam complexas depois, ao longo da evolução. Vejam, por exemplo, essa ideia dos morcegos. Né? Os morcegos, eles, a maioria deles são cegos, né? Eles se locomovem usando uma ecolocação. Ele solta um som e, através do retorno, ele mapeia todo o ambiente. É como se ele visse com os ouvidos, né? É a tal da ecolocação. A ecolocação, ela tem um problema, porque quando ele solta um impulso, ele tem que esperar esse impulso bater no anteparo e voltar. Né? Quando ele sai para caçar, né, às vezes ele pode estar emitindo um impulso e tendo que receber também. E ele tem esse problema de emitir e receber ao mesmo tempo, e ele poderia, eventualmente, receber um impulso que ele está emitindo. Né? Então, como que o animal resolve, né? O projeto desse animal, a adaptação, resolveu essa questão? Bom, ele tem um silenciador de pulso, né? O ideal seria que ele emitisse 200 pulsos por segundo. Como que ele faz? Ele só emite 10 pulsos por segundo, porque senão seria muito caro ele emitir tanto. Né? Ele não conseguiria energia suficiente para manter esse padrão de atenção. Então, ele mantém um nível basal de emissão de 10 pulsos por segundo, e na hora que ele vai caçar, quando ele tem uma presa, ou quando ele está numa situação de luta ou de fuga, ele aumenta para 200 pulsos por segundo, e aí ele consegue mapear melhor uma presa que está se locomovendo, ou a estrutura de uma caverna. Tá? E para que essa superprodução de pulsos não confunda ele na leitura dos objetos, ele tem, então, um silenciador de sensibilidade auditiva quando ele solta o som. Então, ele silencia, solta e abre de novo para captar. Então, vejam que todo esse projeto ele é muito complexo. Como é que você chega numa situação tão detalhada, tão complexa, sem ter um projetista? Né? E vejam que a tecnologia humana, hoje ela tem um campo inteiro que é chamado de biomimética, que ela imita esses achados da natureza para produções tecnológicas. Né? Tem muitos cetáceos também, golfinhos, baleias, que usam esse sistema de navegação por ecolocação. Bom, eu estou usando isso como exemplo para a gente falar
de como antigamente, antes de Darwin, era vista essa questão na natureza, né? Então, os naturalistas viam órgãos super refinados e enxergavam ali uma prova da existência divina. Isso, então, é um fenômeno que foi chamado de teologia natural, ou seja, William Paley, que é um dos proponentes dessa ideia, né, um teólogo britânico também, ele, um pouco antes de Darwin, ele faz essa proposta. Então, imagina que você está andando num bosque e você seja um extraterrestre, chegou aqui na Terra, a Terra não está populada, mas você chuta um relógio, e aí você observa esse relógio, e você vê que ele tem partes que compõem ele, que operam em perfeita harmonia. Essas partes não poderiam ter surgido ao acaso, porque os ponteiros do relógio giram um dia em exatamente 24 horas. Ou seja, dá para você perceber que, propositalmente, alguém fez aquele mecanismo para que o ponteiro pequeno rodasse em 24 horas, demarcando exatamente um dia. Ou seja, ali ele diz que, da mesma forma, se você olhar, por exemplo, o olho de um animal, ou os músculos de um animal, ou qualquer aparelho do corpo complexo, eles são uma prova da existência de uma mentalidade superior, porque todo projeto requer um projetista. Todo design requer um designer. E esse projetista necessariamente é um projetista inteligente. Darwin, então, perverte essa lógica e diz, não, a gente chega a estruturas quase perfeitas, adaptadas a explorar os recursos ambientais, gradualmente, através da descendência com modificação e a sobrevivência preferencial de indivíduos com genes que os adaptem melhor a explorar esses recursos ambientais e, portanto, deixem mais descendentes. O Richard Dawkins, então, que é um desses ultradarwinistas modernos, ele fez um livro exatamente para responder essa questão do William Paley, que chama O Relojoeiro Cego, a teoria da evolução contra o desígnio divino. Então, é para combater essa tentativa criacionista de fazer um criacionismo científico que é chamado de desenho inteligente ou intelligent design. O que eles tentam propor é que existe, em alguns casos, uma complexidade irredutível, que não pode ser reduzida a partes evoluindo independentemente, e que, portanto, isso seria uma prova da existência de Deus. Tem duas questões. Primeiro que, na prática, a gente ainda não encontrou nenhum fenômeno na natureza de complexidade que não pudesse ser reduzido a partes menores. O dia que esse fenômeno for encontrado, toda a teoria evolutiva pela ciência moderna, pelo darwinismo, fica derrubada. E, na verdade, isso é até uma força da teoria, porque não é uma teoria científica. Ela é uma teoria que é passível de ser refutada. Essa é uma das formas de refutar, se você encontrar uma complexidade irredutível. Até hoje não foi encontrada, mas existem aí algumas tentativas. O Fernando levantou a mão. Pode perguntar, Fernando. Consegue me ouvir bem, professor? Sim. Minha pergunta é que, por exemplo, nessa apresentação de como se dá, né, esses mecanismos pela seleção natural, eu queria entender se existe uma explicação, pelo menos básica, de, por exemplo, o exemplo da borboleta que o senhor mostrou, que a borboleta ou mariposa, não lembro, que as asas são muito parecidas com a folha de um bosque, certo? Uhum. Como o organismo vivo, né, o animal, ele interpreta que aquilo, de algum jeito, um instinto, que aquilo poderia ser útil para ele, por isso que essa transformação, esse transformismo... Ele não sabe, isso tudo ocorre ao acaso, né? As mutações vão gerando variação, e os indivíduos que, aleatoriamente, têm mutações que conferem uma maior vantagem adaptativa para quem tem aquela mutação, acaba sobrevivendo mais e passando mais os seus genes adiante. Entendi. Esse é todo o princípio da teoria, né? Uma coisa que muitos amigos me falam, assim, que angustia eles falam, cara, mas será que é possível que você veja
esse mundo e que tudo seja o acaso, que a nossa moralidade, os livros, o Albert Camus, todos esses autores, que essas pessoas, que Einstein, que tudo isso, esse computador, as nossas falas, isso tudo vem do acaso, que não tem uma... E aí tem um erro conceitual importante, né? Vejam que o acaso, ele está no âmago, ali no cerne da teoria evolutiva. Mas o acaso não explica as adaptações. O acaso, ele explica o surgimento da variabilidade numa população. Aquela curva normal que a gente falou, que são as variações fenotípicas dentro de uma população, e aí vocês escolham o exemplo que você quiser, por exemplo, a cor da asa da mariposa. Pode ter mariposa que nasça com asa vermelha, outra roxa, outra azul, outra amarela, e outra com cor de madeira de tronco. Essa com cor de madeira de tronco vai ser predada, vai ser menos predada por pássaros, e vai sobreviver mais, vai deixar os seus descendentes. Vejam que o acaso gerou aquela variabilidade, mas o fato de você ter aquela mariposa com aquele fenótipo não é o acaso. Ele é devido à seleção natural. Ou seja, ali você tem um algoritmo evolutivo de descendência com modificação e sobrevivência preferencial de genes mais adaptados, e esse algoritmo leva à seleção de características. Por isso, quando a gente olha para o mundo biológico, ele é tão específico, né? Não é o acaso que explica, o acaso explica a variabilidade. A fuga do acaso é que explica os fenótipos que a gente encontra na natureza. Tá? E isso ocorre pelo mecanismo de evolução por seleção natural. Certo? O olho, por exemplo, é um desses exemplos que os criacionistas costumam usar. Eles falam, não é possível que uma estrutura tão complexa, com partes, com a córnea, com a íris, com a retina, com a musculatura, com a inervação sanguínea, não é possível que isso tenha surgido ao acaso. De novo, gente, ele não surge ao acaso, né? Ele surge por um processo de variabilidade, onde a seleção natural escolhe e conduz ali esse progresso, né? Vejam que uma das ideias fundamentais em evolução é o gradualismo, né? Nos próprios olhos, se não me engano, no texto do Carl Zimmer, ele fala, você tem animais como minhocas com estruturas, com algumas células fotorreceptoras, quando a célula detecta a luz, o animal vai para baixo, quando a célula detecta que está escuro, o animal pode ir um pouquinho para cima, e aí as minhocas sabem ocupar aquela região embaixo das folhas, ali onde elas gostam de ficar. Ou seja, você tem um olho extremamente simples e prototípico, você pode ter um olho com alguma inervação, como no caso de alguns moluscos e animais marinhos. Você pode ter essa inervação sendo fechada por um epitélio, delimitando realmente uma cavidade do olho, né? Com uma inervação, são olhos bem mais complexos, né? Os polvos, por exemplo, eles têm as lulas, têm esse tipo de olho. Você já pode ter um olho onde você tem uma lente verdadeira, e você pode ter um olho mais complexo ainda, onde essa lente, como o nosso, é enervada, e ela vai para frente e para trás, para você conseguir o foco, né? Vejam que, se você olhar diretamente esse olho complexo, ele parece aquele relógio do William Paley. Mas se você olha a natureza e avalia todas as formas de visão que existem, você percebe uma evolução lenta e gradual. Essa é a regra na biologia evolutiva, o gradualismo. Tá? Nada surge complexo de uma vez. Ele vai do simples caminhando para o complexo. Aqui mais um exemplo com os olhos, né? Vejam que em alguns casos os comportamentos também podem ser considerados adaptações. Vejam que aí começa a ficar interessante para vocês psicólogos, né? Pensar em comportamento como adaptação é uma coisa complexa, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Por exemplo, olhem o comportamento desse pavão. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim, dá para ver, professor. Ótimo, obrigado por avisar. Olha como ele ergue a cauda, espalha ali num comportamento de display sexual para a fêmea.
né? Esse comportamento, mesmo que você pegue o pavão, crie ele sem contato com nenhum outro pavão, ele vai exibir esse display, né? Essa exibição. Ou seja, é um comportamento que é determinado geneticamente, né? Ele já nasce, então, uma predisposição para esse tipo de comportamento. Vocês olhem como essa coruja, ela fixa a posição da cabeça e o corpo é que mexe, mas para conseguir detectar a presa, ela não mexe a cabeça fica presa e fixa, e ela é posicionada conforme o alvo visual, né? Uma adaptação realmente assim incrível, né? Esse rato também, olha como ele faz para fugir do ataque da cobra. A cobra picou ele, olha como ele faz com os membros anteriores, né? Ele dá essa patada na cobra para escapar. É um comportamento, né? Veja que é um comportamento que em alguns casos pode não ser aprendido, né? É um comportamento inato de fuga, né? Essa ideia de comportamento como adaptação é uma ideia extremamente poderosa, né? Porque vejam que, como psicólogos, vocês vão ter que avaliar alguns comportamentos como esse, né? Vamos dar uma olhada nesses gorilas aqui atravessando a rua. Ou seja, vejam que o comportamento desse gorila, embora possa ter sido aprendido, ele também mostra uma adaptação, tá certo? Em alguns casos, esses padrões de comportamento, eles são inatos, né? Ou seja, de alguma forma entra nos nossos genes a informação de como nós devemos nos comportar, tá? O último exemplo é dessa cobra, eu não vou passar inteiro, mas só para vocês terem ideia, ela salta, é uma cobra saltadora, ela pula de uma árvore para outra, só que ela voa. Veja que quando ela salta, ela ondula o corpo. One of the most basic and important questions that we have had is why does the snake undulate in the air? Por que a cobra ondula, né, quando salta? Motion that looks like it's swimming in the air. Is it doing it because it's a snake? All snakes do this? Or is there some underlying physical function of this undulation? Então a pergunta é, será que a cobra ondula no salto porque é uma adaptação ou só porque ela faz isso independentemente? Então eles querem ver se existe uma função. E aí ele faz todo um estudo e observa fisicamente que, bom, eles fazem toda uma simulação do salto da cobra e eles conseguem observar que ao ondular ela consegue planar melhor, né? Então, ou seja, é uma adaptação. E aqui entra já numa parte de biomédica. O importante é que eles fizeram todo o estudo para mostrar que esse comportamento é adaptativo, tá? Vou deixar o link para vocês, quem quiser ver com mais calma, mas a ideia realmente é essa ideia de que os comportamentos, eles podem, de fato, ser adaptações, tá certo? Gente, tem algumas outras evidências que ele mostrou no livro, eu não vou me ater demais a cada uma delas, mas, basicamente, se a gente fosse falar das restrições, das evidências para evolução, a gente tem que falar em restrições evolutivas, ou seja, por que existe câncer infantil, por que existe um monte de situações mal adaptativas na natureza, né? Ou seja, por que a natureza nem sempre é perfeita, né? Por que os animais apresentam algumas falhas de projeto, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas restrições evolutivas. A gente tem um registro fóssil bastante importante, é lógico que um registro fóssil sempre vai ter algumas falhas, isso é inerente
a existência dele. A gente tem as comparações genéticas entre as espécies, ou seja, hoje a gente sequencia o DNA da espécie, sequencia o DNA de uma outra espécie similar e quantifica o número de nucleotídeos distintos. E através dessa quantificação, a gente tem ali uma medida de modificação. E a gente pode comparar, por exemplo, 3 espécies e ver quais são as duas mais similares do ponto de vista molecular, que provavelmente têm, portanto, um ancestral em comum que o outro não tem. Vamos falar um pouco das homologias, né, das homeoplasias. Vamos falar de órgãos vestigiais. O livro fala um pouco sobre a pelvis da baleia, isso é uma questão bem interessante. E vamos falar de atavismos, que eu não me lembro se tem no texto, mas acredito que sim. Bom, vamos começar rapidamente sobre as restrições evolutivas. Por exemplo, um animal como um golfinho, né, que tem um pulmão, ele tem que subir para a superfície para poder respirar, né? Não seria melhor que os golfinhos tivessem estruturas respiratórias que permitissem a eles respirar embaixo d'água? Por que, então, eles têm pulmões? Então, o ancestral, que é um mamífero, tem pulmões, e eles foram para o ambiente aquático há um tempo que ainda não foi suficiente para ver essa modificação adaptativa. Pode ser que eles estejam bem com os pulmões e eles vão continuar com os pulmões. Vejam que a regra na natureza é que você vá modificando uma coisa que já existe. Você reutiliza adaptações para novos fins. Isso é chamado de exaptação. Bom, uma outra evidência de restrição evolutiva é, por exemplo, o nervo laríngeo recorrente, né? Ele é um nervo nosso que ele sai do quarto par e ele passa por baixo da nossa aorta, aqui no coração, e sobe para enervar a laringe, né? Seria muito mais fácil se ele saísse e já enervasse a laringe, mas ele tem um caminho enorme que vai até por baixo da aorta e sobe de novo. Isso porque no ancestral, né, esse segundo par, ele saía e passava por baixo da aorta, que aqui estava no quarto par. Quando os peixes evoluem, então, para originar anfíbios, répteis, mamíferos, esse nervo ele continua passando por baixo da aorta. Só que agora a distância entre a aorta e a saída do nervo ficou enorme, né? Porque a gente tem um pescoço, um tórax. No peixe isso não existia. Mas até hoje esse nervo, o nervo laríngeo recorrente, ele tem que passar por baixo da aorta para voltar para enervar a laringe, né? Nos seres humanos isso já é um pouquinho complicado. Imagina numa girafa, né? Então tem uma dissecção aqui que eu acho que vale a pena a gente assistir, que é o Richard Dawkins, exatamente, mostrando a dissecção de uma laringe de aorta, de girafa. Vamos dar uma olhada. O Dawkins é o principal oponente da ideia do Intelligent Design, né? E aí ele mostra aí uma situação absolutamente estúpida no nosso corpo, que é um nervo que podia ter alguns centímetros, mas tem metros, no caso da girafa, metros e metros de comprimento, tá certo? A gente tem essa situação nos nossos testículos também, né? Você tinha uma posição original, evolutiva, do nosso ancestral, né? Que eles ficavam para cima, né? E agora, o que acontece? O testículo, ele fica para baixo, mas o canal, a uretra, ela faz toda a volta, o epidídimo, né, o tubo aqui, ele faz toda a volta até a uretra para descer novamente até o testículo, né? Ou seja, você tem aí uma situação realmente em que, devido à história evolutiva, você tem um design imperfeito. Existem
Outros exemplos de situações mal adaptativas, né? Os cânceres, morte prematura, um design inadequado como esses que a gente mostrou. Por exemplo, na nossa retina, a gente tem um ponto cego, que é o ponto de enervação da retina. Os cefalópodes, os polvos, por exemplo, não têm ponto cego. Nossa visão poderia, de fato, ser melhor do que ela era se um projetista tivesse ido para uma tábua e pensado um jeito melhor de ser. Tá? A gente tem, por exemplo, 98% do nosso DNA que não produz proteínas. Embora eles retenham, uma grande parte retenha funções, tem uma parte do nosso DNA que realmente não tem função, é praticamente viral. Mas a gente continua até hoje colocando essas sequências de DNA nos nossos gametas, nos óvulos, nos espermatozoides, nos zigotos, e ele continua. Tem um artigo bacana, que acho que, se não me engano, está num dos seminários, ou está em leitura opcional, mas quem se interessar, ele fala, por exemplo, sobre a questão de que os hominíneos, em toda a história paleolítica, eles tinham uma média de vida de, provavelmente, entre 20 e 25 anos de idade. A gente nunca foi feito para ter a idade senil, né? Então, a velhice, ela é quase que uma novidade, né, na humanidade, e aí esses autores apresentam aí pelo menos 10 situações que seriam diferentes se os seres humanos fossem feitos para durar até a velhice. Tem umas coisas muito loucas, tipo o joelho dobraria para trás, a gente seria mais curvado para frente, teria menos flexão na lombar, enfim, tem uma série aí de questões. Quem quiser se aprofundar, eu vou deixar o artigo aqui depois para dar uma olhada, né? Esse é um outro artigo também que mostra a mesma questão, né, que vocês leram, inclusive, né, para a aula de hoje, mostrando aí pelo menos 11 situações mal adaptativas nos seres humanos. Tem até um livro inteiro sobre isso, quem quiser ler, do Nathan Lentz, chama Human Errors. Deixa eu só ver se isso aqui é mais um vídeo para nós. Sim. Algumas evidências evolutivas que a gente encontra ainda no nosso próprio corpo. Nosso corpo é um museu de história natural. Não sei se alguém consegue fazer isso, mas vejam que mexer a orelha era uma situação ancestral. A gente não faz mais, mas alguns retêm. Quem quiser fazer essa experiência agora, faz com a gente, ó. Estica seus braços aí na mesa e junta o mindinho e o dedão. Se você vê que nem eu tenho presente, esse é o palmares longo. É um músculo ancestral. Tem uma... Não fica assustado se você não tiver, não significa que você é um mutante. Mas uma parte enorme da população humana não tem mais. Isso porque a gente se segurava nas árvores, né? Goosebumps é arrepio.
which causes the surrounding skin to form a bump. For our furry mammal relatives, the raised hair increases the amount of space for insulation, helping them to get Ou warm. seja, no frio você fica arrepiado, porque antigamente, quando a gente tinha mais pelo, quando o pelo arrepia, você forma uma camada maior para aquecer o corpo. Part of the fight or flight response, so it helps some animals appear larger when they're threatened. And it may be why surprising and emotional turns to music can give some response. Tá, ou seja, o que ela está dizendo aqui é que esse mecanismo, então, foi cooptado, né, e agora tem uma nova função no nosso organismo, mas que originalmente ele era mais para proteger do frio. Alguns animais usam esse mecanismo como um comportamento de defesa para parecer maior, para parecer mais assustador, mais ameaçador. Então, novamente, a ideia de um comportamento que é produzido devido à adaptação. And then there's our tail. At the end of our spine are a set of vertebrae. Some people have 3, some people A gente tem 3 vértebras, alguns 4, no sacro, que são residuais da época em que a gente ainda tinha uma cauda. Na verdade, na nossa fase embrionária, todos os humanos têm cauda. Chimpanzés e gorilas também não têm cauda, então a cauda é reabsorvida durante a embriogênese. Você pode ter uma mutação em que a criança nasce com atavismo, que é essa cauda de fato. Gente, vamos continuar então. A ideia das evidências evolutivas, né? Então, o registro fóssil, de fato, é uma das grandes evidências evolutivas, né? A gente tem hoje bastante fósseis, né? Dos hominíneos da linhagem humana, por exemplo, a gente tem 500 crânios, mais de 500 crânios, desde que viveu o nosso último ancestral comum com os chimpanzés. Uma outra questão importante que ele fala no livro, não sei se todo mundo entendeu, então vou repetir aqui, é que quando você vai olhar no registro fóssil, ele está de acordo com uma ordem evolutiva que você pode inferir a partir do estudo anatômico das formas dos grandes grupos de vertebrados, né? Aqui, por exemplo, se você olhar a progressão, por exemplo, saindo da água, você tem peixes, os peixes originaram os anfíbios, que são meio aquáticos, meio terrestres, os anfíbios evoluíram para répteis, né? E os répteis originaram mamíferos e aves, né? Então a ideia é peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Isso, olhando anatomicamente, faz um sentido, né? Seria previsível. E aí, quando surgiu o registro fóssil, você vai no registro fóssil e você encontra exatamente isso. Nos estratos mais profundos e mais antigos, portanto, você tem peixes, né? Peixes sem boca, peixes sem ossos, depois os peixes cartilaginosos, depois os peixes ósseos, depois você começa a ter anfíbios, depois dos anfíbios os répteis, depois dos répteis mamíferos e aves, tá? Veja que isso também é no sentido popperiano, uma caracterização científica da teoria da evolução, porque ela se põe a teste, né? Eu acho que até ele cita em algum momento do texto que se você encontrar um coelho num extrato do Devoniano, você derruba a teoria da evolução biológica, né? Porque está no lugar errado. No Devoniano não existiam coelhos. Então vejam que aqui você tem duas questões, né? Primeiro essa forma da evolução se colocar à prova, realmente como uma teoria científica, né? Ou seja, quando dizem é só uma teoria, não é que é só uma teoria, é um corpo de conhecimento, de observações e de fatos que colecionados mostram que essa ideia é correta.
Bom, a questão da evolução molecular, a gente falou um pouco, né, que é você comparar a sequência de DNA de espécies distintas. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou mostrando uma molécula envolvida na respiração celular, que é o citocromo C. Ela existe desde o começo da evolução dos vertebrados, né? Então, até dos invertebrados você já tem citocromo C. E aí, o que você observa? Se você sequenciar o DNA ou as proteínas do citocromo C de um homem e de um macaco, por exemplo, você vai ver que elas se modificam em 8 posições apenas. Conforme a evolução vai coalescendo, conforme a gente caminha para trás na evolução, a gente encontra entre cães e o homem, e a gente observa que a diferença do citocromo C entre homens e cães são 32 modificações, né? Ao passo que entre homens e macaco apenas 8. Já com aves são 45, com anfíbios 67, com peixe 125, né, dos 500. Então vejam que uma medida de similaridade é a quantidade de diferenças moleculares entre animais de diferentes grupos, tá? Se você olhar, por exemplo, os grandes primatas, né, humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas, orangotangos, a sequência do citocromo C é idêntica. Entre macacos, você tem uma modificação apenas, tá? Então, aqui onde é uma isoleucina em humanos, chimpanzés, bonobos e gorilas, você alinha e você tem uma treonina aqui nos macacos. Tá? Então, vejam que isso é uma coisa que a gente faz muito na biologia moderna, né? Para estudar a evolução molecular, você sequencia e alinha as sequências. Isso aqui é um alinhamento de sequências. Certo? Nesse caso, é a sequência proteica, né? Aqui são os aminoácidos, né? Metionina, guanina, enfim. Mas você pode fazer isso com DNA, dá absolutamente na mesma. Né? Bom, uma outra coisa que vocês encontraram no texto foi o conceito de homologia, né? Que é a semelhança de estruturas decorrentes de ancestralidade comum. Se vocês olharem, por exemplo, a asa de um morcego, vocês vão ver que, na verdade, a asa são os dedinhos, né, as falanges, que crescem, ficam enormes em relação ao tamanho do corpo. É como se nossa falange fosse até o joelho para formar a asa, né, para formar a estrutura esquelética da asa. E os ossos que o morcego usa, eles são ossos das falanges mesmo, tanto em termos de origem embriológica, quanto em termos de origem evolutiva, certo? Veja que os morcegos poderiam ter novos ossos ou estruturas distintas, mas não, eles retêm os mesmos ossos do ancestral para formar todas essas estruturas. Tá? Então, isso, de novo, é uma evidência evolutiva. Pode perguntar, quem quiser. Rodrigo, essas diferenciações quantitativas são avaliadas qualitativamente? São quantitativamente. Tá? São avaliadas quantitativamente. E aí tem uma série de algoritmos, porque você pode ter deleção, duplicação, inserção. Sim, a coisa complica, né? Eu estou mostrando ela aqui num nível de complexidade um pouco mais baixo, né? Mais básico, mas as coisas vão se complicando, né? Mas basicamente é isso. Você quantifica o número de diferenças e extrapola daí uma ideia de distância evolutiva. Vejam, por exemplo, a própria baleia, né, ela usa nas nadadeiras os ossos do braço e da mão. Né? O morcego também. Então, ossos similares para estruturas absolutamente distintas. Né? Dizemos, então, que são órgãos homólogos. A asa do morcego retém uma homologia com a mão humana. Tá certo? Veja que é diferente de uma analogia. Analogia é quando, por exemplo, você tem asas. Né? Por exemplo, a asa da ave e a asa de um inseto, os dois têm asas, mas eles têm origens históricas distintas. Né? Os dois grupos chegaram à mesma solução, que é voar,
para um problema de locomoção, mas por vias distintas, né? Um cooptou os ossos da mão para gerar asas e o outro pegou um outro segmento do corpo para transformar ele em asas. Então, dizemos que asas de aves e asas de insetos são análogas, porque são asas, mas não retém uma homologia, não retém uma ligação de ancestralidade recente como origem do fenótipo. Professor. Pode perguntar. Tem 2 pessoas que foram levantadas. Pode falar. Tem a Luísa. Uhum. Pode perguntar, Luísa. Oi. Na verdade, a pergunta, eu levantei a mão quando você estava mostrando um vídeo dos gorilas. Uhum. Pode eu perguntar sobre isso? Pode, se for rapidinho. Pode. É só que você comentou do comportamento dele, de como que tem alguma coisa no gene dele que faz com que ele tenha aquele comportamento. Mas isso é o que, geralmente? É tipo, o que está no gene dele influencia, por exemplo, faz com que ele tenha talvez desencadeia algum processo fisiológico que faz com que ele tenha menos medo? É algo bem direto, assim? Porque eu acho meio abstrato pensar nisso quando vai para comportamento, Sim, sabe? mas, por exemplo, quando você fica com medo e você se recolhe, ou você se esconde, ou você fica arrepiada, vejam que, ou mesmo nas práticas sexuais, existem uma série de reações comportamentais que elas são adaptações biológicas. Em alguns casos, elas podem ser mais simples, como aqueles exemplos que eu mostrei, da cobra ondulando no ar, e enfim. A gente pode pensar num número infindável e enorme de comportamentos como resultado de genes. Por exemplo, produção de testosterona, né, que é um hormônio que pode predispor à agressividade. Então, se você está num momento de luta, você produz mais testosterona, né? Veja que é um comportamento sendo influenciado de forma genética, tá? Então, se eu puder responder de forma geral, pensa nos hormônios, tá? Os hormônios são uma ponte bem interessante entre genes e comportamento, tá? Tudo no nosso corpo é determinado hormonalmente, tá? Ninguém tem libido sem hormônio, ninguém come um prato de comida sem um hormônio, enfim, todas essas nossas vontades, enfim, e desejos, eles estão sob o efeito desses hormônios, tá? Mais uma pergunta? Obrigada. O Renato. Pode perguntar, Renato. Professor, Uhum. como a evolução exclui partes do corpo que se tornaram inúteis, por assim dizer, tipo o siso. Tem gente que hoje nasce sem um siso. E hoje o siso ele não é tão útil quanto ele já foi no passado. Uhum. Veja, tem uma anedota que o Henry Ford, o dono da Ford, daquela fábrica de carros, ele costumava ir no ferro velho para ver os carros que tinham sido jogados fora. E aí você imaginar, ele fazia isso para ver o que estragou primeiro para melhorar na linha de produção. Só que não, o que ele fazia? Ele ia lá e via o que no carro, que era um carro que já não servia mais, ainda estava ótimo. Por exemplo, ele ia lá e via que o chassi nunca dava problema. Aí ele voltava na linha de produção e falava para o engenheiro, eu quero um chassi pior, porque a gente está gastando muito recurso para fazer um carro caro que poderia ser mais barato. Eu não preciso de um chassi que dure tanto. Então, essa ideia de economia, ela se aplica muito na natureza. Porque um animal que gasta energia à toa, ele vai ter uma desvantagem competitiva em relação a um animal ou uma planta que não gasta energia à toa, que pega a sua energia e investe ela ou em reprodução ou em utilização de recursos ambientais de uma forma mais otimizada. Certo? Então, por evolução, por seleção natural, alguns genótipos e fenótipos, eles são silenciados. Tá? E aí você pode ter um gene que deixa de funcionar, uma estrutura inteira que deixa de ser produzida. E, por último, tem a Beatriz. Pode perguntar, Beatriz.
Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, professor, nisso de homologias e analogias, eu queria saber se tem algum padrão, assim, por exemplo, sempre que houver uma semelhança entre répteis e aves, vai ser obrigatoriamente uma homologia, ou se é uma coisa mais particular, assim, da característica. A regra é pensar se tem um ancestral comum para aquilo. Tá certo? Se tiver um ancestral comum para aquela característica, e o ancestral comum tinha essa característica, por isso as espécies que divergiram daquele ancestral comum ainda têm a característica, é uma homologia evolutiva. Se não tem um ancestral comum, mas duas espécies apresentam a mesma característica, elas chegaram por caminhos distintos a apresentar a mesma característica. Usaram genes, usaram vias metabólicas distintas, mas apresentam a mesma característica. E aí a gente chama isso de analogia. Tá? E as analogias também são chamadas de convergência evolutiva, é um sinônimo, tá? E a ideia é bem autoexplicativa, né? Você converge para uma mesma solução, por vias distintas. Tá? Por exemplo, o voo dos pássaros, ou, por exemplo, nadar para se locomover na água. Né? Baleias nadam, peixes nadam, mas eles não são homólogos. As estruturas natatórias dos dois não são homólogos, porque o ancestral da baleia era um animal terrestre. Então, ela cooptou outras estruturas para formar nadadeiras. Então, aí a gente diz que eles são convergentes evolutivamente. Eles são análogos na forma de locomoção, mas devido a uma convergência evolutiva. Ah, entendi. A gente vê isso agora nas linhagens do coronavírus. Não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas mutações estão se repetindo em lugares distintos do planeta. Né? Ou seja, mutações que modificam a proteína spike, elas tendem a ocorrer em populações virais que não estão em contato entre si. Ou seja, diferentes linhagens convergem para mutações e fenótipos comuns, por convergência evolutiva. Tá? Não é por homologia. Então, tem algumas mutações, a ERIC, a MELI, que elas ocorreram por convergência. Tá? Aqui, o mesmo fenômeno, você tem, então, uma linhagem ancestral ali, daquele famigerado dezembro de 2019, né? Você formou algumas linhagens, essa linhagem B provavelmente migrou da Ásia para a Europa, da Europa essa linhagem B originou outras linhagens que você encontra, então, na América do Norte, né? São as linhagens B1, ponto, outras coisas, outras linhagens que migraram para o norte e para o Reino Unido, e uma outra linhagem aqui que foi para alguns outros países europeus e migrou tanto para a Austrália quanto para o Brasil. Aqui essa linhagem, então, apresentou novas mutações, e aí a gente tem a P1 e a P2, que são mutações tipicamente brasileiras, tá certo? Vejam que, em alguns casos, por exemplo, aqui na B1525 americana, ela tem a mesma mutação que por exemplo, a P1 e a P2 brasileira, mas não por ancestralidade comum, porque o ancestral comum não tinha essa mutação, mas porque ela ocorreu duas vezes, ela se repetiu e por convergência evolutiva ela apresentou alguma vantagem adaptativa e foi selecionada, e nos dois continentes você encontra a mesma mutação, embora elas não tenham uma origem comum. Ok? Só para terminar esse assunto rapidinho, gente, essa história que a evolução conta, a gente chama então de como se fosse o Dawkins usou o termo history legacy, né, um legado histórico. Esse legado histórico também é chamado por um filósofo da ciência chamado Daniel Dennett de fenômeno QWERTY. Tá? Então dá uma olhada aí no teclado do seu computador, ou do seu tablet, ou seja
se é que tem um teclado, mas dá uma olhada que está escrito QWERTY na primeira linha de cima, né? Tem o Q, o W, o E, R, T, Y. QWERTY não é uma palavra que exista, né? Mas veja que no mundo inteiro, nos continentes, em países de línguas totalmente distintas, todo mundo usa a porcaria do mesmo teclado que é fabricado na China com a mesma sequência. Não é possível que em português você não pudesse pensar uma sequência mais inteligente. E, de fato, existem sequências para o teclado mais inteligentes. Quem tem iPhone ou tablets, essas coisas da Apple, tem a opção de você mudar a configuração do seu teclado para um teclado que chama Dvorak. Dvorak é exatamente um cientista, um pesquisador que procurou um teclado mais ergonômico possível e encontrou um teclado que é chamado Dvorak. Então, enfim, você consegue teclar mais rápido o teclado Dvorak, que é... Tem uma tela de iPhone em algum lugar. É esse teclado aqui, tá? Esse é o teclado Dvorak, tá? Ou seja, os teclados QWERTY, com essa sequência, eles são um acidente histórico, né? Um dia, lá no século passado, alguém fez essa sequência, até hoje a gente é obrigado a usar ela, porque ela foi a sequência inicial. Ela não é necessariamente a melhor, nem a mais inteligente, mas ela aquela que a gente tem, tá certo? Vejam que o fenômeno QWERTY, como o Daniel Dennett classifica, ele pode ser chamado também de um acidente congelado, né? O Francis Crick, um dos que descreveu a dupla hélice de DNA, né? Tinha o James Watson, que era um escroto, né? E tem o Francis Crick, que era um cara um pouco mais bacana, e ele chamava, então, isso de um acidente congelado, né? Uma coisa que ocorre, por acaso, na história evolutiva, mas que fica, então, congelado no decorrer ali de eras e eras geológicas, porque começou assim e segue assim. O código genético também é considerado uma homologia, ou seja, você tem aquela sequência. O código genético é isso aqui, né? A sequência de trincas no DNA com os aminoácidos que são codificados na proteína que é formada a partir daquele gene, né? Então, você tem aqui a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra aqui. Então, se a primeira letra for A, a segunda letra for U, e a terceira letra for G, você sempre vai codificar o aminoácido metionina. Seja em lobo, seja em verme, seja em minhoca, seja em peixes, seja em plantas, todo mundo usa o mesmo código genético. Tá? Talvez existisse um código genético melhor, né? Mas, devido a esse acidente congelado, foi retido, então, historicamente e evolutivamente esse código genético, tá? Existe, de fato, alguns fungos que usam um código genético diferente, tá? Não é que é 100% da vida na Terra que usa esse código genético, mas são raríssimos os exemplos de outros códigos genéticos.